No vídeo de hoje, a gente vai resolver o desafio back-end do Magalu e olha só o que a gente vai aprender durante a resolução desse desafio. Vamos aprender como criar um microserviço com o Spring Boot, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Spring Scheduler e como que a gente faz algumas tasks agendadas, a gente vai conectar com o banco de dados MySQL utilizando ali o Docker, a gente vai fazer algumas queries customizadas aqui utilizando o Spring Data JPA, também vamos ter relacionamento ali com o Man-to-One e o Join Column, e para fechar com chave de ouro, a gente vai utilizar aqui o SLF4j para poder aplicar um pouquinho de login dentro do nosso projeto. Isso tudo aqui a gente vai fazer um passo de cada vez, então a gente já tem uma lista de tarefas aqui para a gente não se embolar. Então, para não perder tempo, já vamos para a nossa primeira tarefa aqui, que é entender qual é o desafio que a gente vai resolver hoje. Então, antes da gente começar aqui, eu peço para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. Com isso, você vai estar motivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. Então, vamos entender agora qual é o escopo do desafio. Se você quiser saber como que está o arquivo original, ele vai estar no repositório aqui na descrição, mas aqui para poder passar para vocês eu montei uma pequena apresentação para ter algo mais visual aqui e facilitar o entendimento. Então vamos lá entender qual é o escopo do desafio. Basicamente a gente vai precisar construir uma aplicação que vai fazer parte de uma plataforma de comunicação. Com isso a gente vai precisar ter as seguintes funcionalidades: receber uma solicitação de agendamento de envio de uma notificação, uma outra funcionalidade de consulta da situação desse agendamento da notificação, então, por exemplo, saber se a notificação foi enviada, se ela está pendente ou se até mesmo deu algum tipo de erro, e por fim, a gente vai ter que ter uma funcionalidade para cancelar o agendamento dessa notificação. Então o desafio aqui está bem legal, vai dar para exercitar bastante aqui alguns cenários. Vamos entender aqui um pouco sobre a solução técnica que a gente vai estar desenvolvendo aqui no vídeo de hoje. Então os requisitos que a gente tinha ali dentro do desafio proposto, é que a nossa API ela precisa ser RESTful, a gente pode utilizar qualquer linguagem, então eles não deixaram isso aqui vinculado ao Java, então se você quiser pegar isso aqui e resolver em outra linguagem, fica à vontade, mas aqui no vídeo de hoje a gente vai estar utilizando o Java. O banco de dados, eles restringiram a uma dessas duas opções, então você pode ter um MySQL ou você pode ter ali um Postgres. Então sobre o desenho técnico aqui, como é que vai funcionar? A gente vai precisar ter um microserviço que eu chamei aqui de Magalu MS, onde ele vai precisar ter uma API com as três funcionalidades: do cadastro da notificação, da consulta do status dessa notificação e o cancelamento do agendamento ali do envio da notificação. Então como que vai funcionar aqui a funcionalidade de cadastro? Quando a gente receber esse request aqui de cadastro de envio de uma notificação, o Magalu MS vai precisar persistir isso na base com a data e hora do envio dessa notificação. Quando der essa data e hora que veio ali do request, a gente vai precisar levantar nossa aplicação, ela vai precisar ter essa inteligência para poder pegar essa notificação e fazer o envio dela ali para o cliente. A segunda funcionalidade aqui vai ser a consulta, então basicamente a gente vai ter uma API que vai só consultar aqui na base, e o cancelamento aqui vai ser também uma outra funcionalidade, onde a gente vai precisar alterar o status dessa notificação aqui dentro dessa base também. Então, seguindo aqui, a escolha do vídeo de hoje aqui, a gente vai estar utilizando o Java 21 com o Spring Boot, a gente vai estar utilizando aqui o Spring Scheduler para poder fazer essa inteligência, de agendamento automático ali e o envio das notificações. A gente também vai estar utilizando aqui o banco de dados, o MySQL, que ele fica mais fácil ali também para a gente poder integrar. Beleza, vamos entender aqui agora quais são os requisitos técnicos que a gente tem para dentro desse desafio. Então tem bastante coisa aqui na tela, mas a gente vai ler devagar aqui para a gente poder entender todos os itens. Então o primeiro aqui é que esse endpoint de agendamento, ele precisa ter no mínimo os seguintes campos: a data e hora para o envio da notificação, o destinatário que vai receber essa notificação e a mensagem que vai ser entregue dessa notificação. O segundo requisito que a gente tem aqui é que as possíveis comunicações que podem ser enviadas são e-mail, SMS, push e WhatsApp. O terceiro item que a gente tem aqui é que nesse momento a nossa API ela só vai precisar também desse canal de entrada, mas a gente por enquanto não vai precisar se preocupar em fazer o envio de fato dessa notificação. Então, por exemplo, se o cliente ali escolher uma push, SMS, e-mail ou WhatsApp, a gente não precisa nesse desafio de fato implementar esse envio de fato, mas deixar tudo preparado para quando isso for implementado já tá ali tudo redondinho. Então o próximo item que a gente tem aqui é que para esse sprint ficou decidido que a solicitação do agendamento do envio da comunicação será salva no banco de dados. Então assim que a gente receber a solicitação do agendamento, ela deverá ser salva no banco de dados. Então a gente vai receber o request, a gente vai precisar persistir isso na base e em um outro momento vai ter aquele nosso processo que vai ler da base e fazer ali um envio da notificação. Então o último item que a gente tem aqui é para a gente pensar com carinho ali na estrutura da nossa base de dados, porque
apesar de não ser a gente que vai fazer ali de fato o envio da notificação, a estrutura já precisa estar pronta para que o nosso coleguinha não precise alterar nada quando for desenvolver essa funcionalidade. Então a preocupação no momento do envio será somente enviar e alterar o status do registro ali no banco de dados. Então, por exemplo, ele vai enviar a notificação e ele vai marcar ali que está com sucesso, ou se der alguma falha, ele vai marcar ali que deu erro. Então a gente já viu bastante coisa aqui do que a gente vai precisar resolver. Eu acho que agora está na hora da gente já colocar a mão na massa. Então, chega de enrolação, bora codar, vamos começar o nosso projeto aqui para a gente começar já esse desafio. Então eu vou voltar lá para nossa lista de tarefas e eu vou marcar que a gente já entendeu qual é o desafio ali que a gente vai resolver. Qualquer coisa a gente volta para poder pegar alguns itens ali das regras, que eram bastante coisa. O próximo item que a gente tem aqui é iniciar o nosso projeto Java, então eu vou direto aqui para o site do start.spring.io, que é o Spring Initializer, para a gente poder começar o nosso projeto. Então, como dependência aqui, a gente vai estar utilizando o Spring Web, que a gente vai ter uma API sendo desenvolvida dentro desse nosso microserviço. Como a gente vai interagir com o banco de dados? A gente vai precisar do Spring Data JPA, e como nosso banco de dados é um MySQL, a gente precisa aqui do MySQL Driver. De dependência a isso, agora aqui na lateral esquerda, né, a gente vai deixar como Maven a linguagem Java, a última versão estável aqui do Spring Boot, e o grupo aqui eu vou colocar tech.buildRun, e o artifact vai ser Magalu MS, que é o nome ali do nosso microserviço. O packaging você pode deixar como jar, a linguagem aqui é o Java 21, e eu vou apertar aqui em Generate, ele vai gerar um zip para mim, eu vou importar lá dentro da minha IDE, aí eu volto. Então beleza, eu já estou com o projeto importado aqui dentro do meu IntelliJ, eu posso voltar agora lá para minha lista de tarefas e marcar que a gente já inicializou aqui o nosso projeto Java. A próxima etapa que a gente tem aqui é configurar o MySQL aqui no Docker. Para a gente poder fazer isso, você pode pesquisar no seu Google aí, Spring MySQL, e a gente vai entrar nesse primeiro link aqui do Spring. Então é toda a documentação ali do Spring de como que a gente consegue acessar um banco de dados MySQL aqui com o Spring Boot. Então assim que você entrar, a gente pode descer bem lá para baixo, que aí ele vai dar aqui um exemplo de como que a gente precisa configurar aqui a nossa aplicação. Então a gente vai entrar aqui nessa seção onde ele está indicando Preparing to Build the Application, e aqui ele vai dar um exemplo de como que fica o Docker Compose ali para a gente poder subir esse banco de dados via Docker. Então eu vou copiar isso tudo aqui e eu vou lá dentro do meu projeto agora para poder fazer essa configuração. Então eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Docker e eu vou criar um novo arquivo chamado docker-compose.yaml. Aqui dentro eu vou colar aquela colinha, né, que estava lá da documentação do Spring, e aqui a gente vai entender um pouco sobre o que seriam essas configurações. Então aqui a gente está declarando uma lista de serviços, que seria o nosso próprio MySQL. Aqui é o nome do container dele, que a gente poderia colocar, por exemplo, MySQL Magalu, por exemplo. A imagem é o próprio MySQL e a versão aqui ele está pegando a última versão do MySQL, então eu não vejo problema, então a gente vai seguir. E como variável de ambiente, ele está indicando aqui para a gente qual é o nome do banco de dados que ele vai inicializar, e aqui ele também está dando informação da senha para a gente conectar nesse banco de dados e o usuário que a gente pode utilizar para poder conectar nessa base. Caso você queira conectar utilizando o usuário root, aqui a gente vai estar colocando a senha desse usuário root também, que seria esse very secret aqui. Por fim, a gente está indicando aqui as portas, né, de conexão para esse nosso Docker, né? Onde a primeira porta que a gente indica aqui é dentro do nosso computador e a porta do lado direito aqui é a porta dentro do container. Então a gente está fazendo um mapeamento aqui para a porta 3306 dentro do container vir para a porta 3306 dentro do nosso computador. Então vamos mudar esses nomes aqui para ficar um pouquinho mais elegante. Então vai ser MagaluDB, o password aqui eu vou deixar como 123, o user eu vou deixar como admin e a senha do usuário root eu também vou deixar ali como 123. Então beleza, para a gente poder subir esse nosso banco de dados aqui, a gente precisa do Docker. Se você não tem o Docker instalado, pesquisa pelo Docker no Google ou acessa aqui docker.com e segue todo o passo a passo deles para poder entender como que você instala dentro do seu computador. Depois que você fizer isso, aí agora a gente pode voltar aqui para o projeto para a gente poder subir esse nosso container. Então eu vou abrir aqui um terminal, eu vou entrar dentro da nossa pasta ali Docker e eu vou executar o comando docker compose up para ele poder subir aqui o nosso container. Então aqui a gente já vai começar a ver todos os logs dele subindo ali o nosso banco de dados, e quando ele parar de mostrar tanta informação aqui, quer dizer que o nosso banco de dados já subiu. Beleza, parece que o meu container já subiu aqui certinho, agora a gente precisa conectar dentro do container para saber se está tudo certo. Então aqui eu vou estar utilizando o Beekeeper, mas se você quiser utilizar o MySQL Workbench ou qualquer outro client ali de banco de dados, fica à vontade também. Então eu vou abrir aqui o meu Beekeeper,
e eu vou fazer uma conexão dentro desse banco de dados. Então eu já tenho uma conexão salva aqui do meu Docker, onde eu vou estar utilizando ali o localhost e a porta 3306. O usuário, eu vou fazer um login aqui com o root. A senha seria 123, que é a senha do usuário root que a gente definiu aqui. E o banco de dados, eu vou pegar ali o nome do MagaluDB, que é o nome que a gente definiu nessa variável. Então eu copio dali, coloco aqui, vou testar a conexão para saber se está tudo certo. Parece que ele conseguiu conectar. E eu vou dar aqui um connect para a gente entrar dentro desse banco de dados. Então beleza, parece que ele conectou. Por enquanto a gente não tem nenhuma tabela, mas o banco de dados aqui ele já está de pé, ele já está redondinho. Beleza, então vamos voltar lá para nossa lista de tarefas e marcar que a gente já concluiu a configuração aqui do MySQL no Docker. A próxima tarefa que a gente tem aqui é fazer a comunicação do Spring Boot com o MySQL. Para isso a gente volta naquele link que a gente tinha acessado mais cedo, da onde a gente copiou aqui as informações do nosso container, né? E mais abaixo ele vai dar umas informações aqui de como que a gente configura, né, o nosso Application Property para poder conectar nessa base. Então você copia toda essa configuração aqui que ele está indicando e a gente volta lá para dentro do nosso projeto. Aqui dentro do projeto a gente vai vir aqui na pasta src, main resources application.property, e a gente vai colocar essas propriedades aqui dentro. Só vamos fazer um pequeno ajuste aqui não é 2 pontos, aqui é igual, e beleza. Então aqui a gente tem todas as chaves que a gente precisa para poder conectar nesse banco de dados. Agora a gente vai customizar para as nossas variáveis. Então primeiro aqui a gente está indicando o update para ele poder fazer a criação e alteração ali das tabelas. A URL aqui embaixo é onde que a gente vai conectar no nosso banco de dados, então é localhost 3306, tá tudo certinho. E o nome da base de dados a gente acabou mudando. Então a gente vai vir aqui no Docker Compose, copiar o nome do MagaluDB e a gente coloca aqui no final. O username eu vou estar utilizando aqui como root e a senha eu vou estar utilizando a senha do root, que é 123. Então eu vou botar aqui 123. O MySQL Driver é esse mesmo, esse aqui não precisa mudar. E por fim aqui a gente está indicando como true para ele poder printar todas as queries que ele mandar ali para o banco. Então com isso aqui configurado, vamos tentar rodar o projeto aqui para saber se ele vai subir ou se vai dar algum tipo de problema. Então a gente aperta com o botão direito aqui na classe principal e a gente aperta para dar Run. E com isso ele vai começar a rodar aqui o nosso projeto. Então vamos acompanhar aqui os logs para saber se ele vai subir. E beleza, parece que ele subiu aqui certinho. Então ele já deu um started aqui e não tem nenhum log de erro. Então aqui, a nossa aplicação Spring Boot já está conectada no banco de dados e o banco de dados também já está de pé. Então vamos voltar para a lista de tarefas para poder marcar que a gente já concluiu essa comunicação entre o Spring Boot e o MySQL. Beleza, vamos seguir aqui para a nossa próxima tarefa. A próxima tarefa que a gente tem aqui é a funcionalidade de solicitar o agendamento ali da notificação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer o mapeamento das nossas entidades. Então se você se lembra ali do começo do vídeo, a gente vai precisar criar, né, uma API de solicitação ali de agendamento e ela vai precisar ter no mínimo esses campos aqui. Então vou abrir aqui só para poder ficar melhor, né, para a gente poder ler. Então a gente precisa ter no mínimo a data e hora para o envio dessa notificação, a gente precisa ter o destinatário dessa notificação e a mensagem ali a ser entregue. Então a nossa entidade de notificação precisa ter no mínimo aqui esses campos. E um ponto interessante é que essa nossa notificação ela vai estar atrelada a um canal de envio da notificação. Então esse canal provavelmente vai ser uma outra entidade, onde ela vai poder ser uma do tipo e-mail, SMS, push notification ou até mesmo ali o WhatsApp. Então aqui a gente vai precisar ter uma entidade de notificação, onde ela vai ter um relacionamento aqui com a entidade que é o canal dessa notificação. Mais um ponto que a gente consegue retirar desses requisitos técnicos é que além da gente ter a entidade de notificação e o canal, a gente também precisa ter aqui o status do registro. Então depois que a notificação foi enviada, a gente precisa alterar o seu status para, por exemplo, pendente para sucesso ou pendente ali para erro. Então aqui, só de olhar esses requisitos eu já consegui mapear que a gente vai precisar de 3 entidades. A entidade de notificação, o canal e uma outra entidade ali para poder mapear os status da notificação. Então bora lá para o projeto para a gente poder fazer a criação dessas entidades. Então eu vou minimizar aqui e eu vou abrir aqui o meu projeto. Eu vou parar aqui a nossa aplicação que ela estava rodando, vou dar uma minimizada aqui. E eu vou criar mais um pacote aqui chamado Entity. Aqui dentro a gente vai fazer o cadastro ali das 3 entidades. Então a primeira vai ser aqui do tipo class, né? Então vai ser uma notification, onde aqui a gente vai precisar colocar um @entity e um @table para poder indicar o nome da tabela. O nome da tabela aqui eu vou estar colocando como tb notifications. Mais abaixo aqui a gente vai precisar cadastrar o seu ID. Ali não teve nenhum requisito para o nosso identificador, então eu vou estar utilizando aqui um @id, generated value, e o strategy aqui eu vou estar colocando aqui como um identity.
Ou melhor, vou até deixar como alto, que ele já vai ali automaticamente também pra gente fazer um auto increment. Então vai ser um private long aqui, onde vai ser o notification ID. Mais embaixo eu vou colocar mais um atributo, que é a data e hora do envio da notificação. Então eu vou colocar aqui um local datetime. Então eu vou deixar como datetime, a hora envio ali da nossa notificação, né, a data e hora envio. E eu vou criar mais um campo aqui, que eu vou chamar de string, que vai ser o destino, né? Então eu vou colocar aqui destination. Então é quem vai receber essa notificação. Vou criar mais um campo aqui chamado content, ou melhor, vou deixar como message, que é a mensagem ali de fato dessa notificação. E por enquanto, beleza. Lembrando aqui, a nossa entidade de notificação, ela vai ter um relacionamento ali com o canal, que é para onde ela está sendo enviada, e também o seu status. Então vamos criar essas duas entidades aqui agora também. Então eu vou criar aqui o channel, que é a nossa int, né? Então vai ser um @int table. Eu vou chamar aqui de tb, name, né? tb underline channels, ou channel, né? Eu vou deixar também como um private long channel ID, onde eu vou colocar aqui um @id generated value, que eu também vou deixar aqui um... Ou minto, eu não vou estar utilizando aqui o generated value, então eu vou até tirar esse cara aqui. E eu vou ter aqui, como é uma tabela só para poder ter um enumerado, né, dos nossos registros, eu vou criar aqui um string que vai ser o description, que vai ser ali qual é o valor ali de fato desse canal. Então se é SMS, WhatsApp, e-mail, por aí vai. Então beleza, a entidade aqui de canal também já está criada. Vamos criar a nossa terceira entidade, que é referente ali o status. Então vai ser status, vai ser uma @int, eu vou colocar aqui um @table, onde vai ser aqui o meu tb status. A gente vai ter aqui o nosso private long status ID, e ela também vai ter ali o string description. Então é uma tabela aqui só para a gente poder normalizar o nosso banco de dados e ele ficar melhor indexado. Então beleza, a gente já tem as nossas duas entidades aqui, o channel e o status. Agora a gente precisa relacionar elas aqui dentro da notificação. Então a notificação, ela tem um canal, então eu vou deixar aqui channel, e a notificação ela também tem um status, então eu vou deixar aqui status. Para a gente poder indicar esse relacionamento aqui dentro do nosso banco de dados, a gente vai precisar utilizar uma notation aqui, many to one. Então o many to one aqui, ele está dizendo para a gente que essa nossa notificação, ela só vai poder ter um canal, e um canal, ela pode ter várias notificações. Então o many to one, ele dá esse relacionamento ali pra gente. Como a gente só vai ter um canal dentro dessa notificação, a gente precisa colocar isso também como uma coluna ali dentro do banco de dados. Então a gente coloca aqui o join column, indicando aqui o name, né, da nossa coluna, que a gente vai estar fazendo o join ali. E aqui no caso é o channel ID. Então esse comportamento aqui do canal, ele se repete também ali para nossa entidade de status. Então a gente pode copiar aqui e a gente coloca aqui embaixo. Isso quer dizer que uma notificação, ela só pode ter um status, e o status ali, ele pode ter várias notificações. Então aqui, vai ser também o many to one, e o join column aqui indicando o status ID. Beleza, como a gente já finalizou o mapeamento aqui da nossa entidade, agora a gente precisa criar os getter e setters e também ali os construtores. Então eu vou fazer aqui getter e setter, criar ali para tudo. Eu vou também na nossa entidade aqui do channel, eu vou criar os getter e setters, então getter e setter. E eu vou lá na nossa entidade aqui de status, eu também vou fazer a criação aqui do nosso getter e setter. Beleza, depois da criação ali do getter e setter, a gente também precisa criar aqui o construtor vazio para o Spring Data JPA conseguir interagir com essa entidade. Então eu vou criar aqui um construtor, eu vou deixar aqui vazio, então do notification vazio. Eu vou vir aqui no channel e eu também vou criar um construtor vazio. E aqui em status, eu também vou criar um construtor vazio. Então construtor, select none ali, e beleza, os construtores aqui estão vazios também. Vamos rodar esse projeto aqui para saber se esse mapeamento está certo. Se tiver algum problema aqui, a gente também já vê para poder ajustar. Então vamos deixar aqui o projeto subir, e já deu algum tipo de problema aqui, vamos tentar entender. Então parece que deu um problema aqui referente à entidade de status, tá dizendo que a gente não tem ali um ID identificado, então aqui no @status, na entidade de status, realmente a gente esqueceu o @id. Então beleza, esse aqui tem ID, esse aqui agora também tem. Vamos rodar aqui o projeto de novo para saber se era só esse tipo de problema. A gente vai acompanhando aqui. Então beleza, parece que agora ele subiu, ele já fez aqui o nosso create table e parece que tá tudo certinho. Vamos aqui no nosso banco de dados para a gente consultar para saber se está tudo certo. Então antes não tinha nenhuma entidade, vou dar um refresh aqui e parece que já apareceu ali todas as nossas entities também.
Então beleza, vamos voltar para nossa lista de tarefas e marcar que a gente já concluiu aqui o mapeamento das entidades. Então a próxima tarefa que a gente tem aqui é fazer a inicialização ali das nossas tabelas Channel e Status. Então essas duas tabelas, elas são as tabelas ali que a gente já sabe os valores, eles vão ser ali pré-definidos. Então a tabela Channel ali, ela vai ter o SMS, o e-mail, o push notification e o WhatsApp. E a tabela de status vai ser os status pendente, sucesso, cancelado ou até mesmo ali um status de erro. Então eu vou mostrar aqui como que eu gosto de fazer para a gente já ter isso tudo aqui amarradinho, tanto do lado do banco de dados, quanto do lado aqui da nossa aplicação também. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto, eu vou vir aqui para dentro da classe do Channel, e eu vou criar um sub-enum dentro dessa classe para poder indicar quais são todos os valores possíveis aqui para essa nossa entidade Channel. Então aqui no final da classe, eu vou criar um public enum values, e aqui dentro eu vou colocar todos os valores possíveis ali dessa classe. Então os valores possíveis aqui para o channel, a gente pode até dar uma olhada lá no nosso desafio, né? Então aqui a gente tem como e-mail, SMS, push e WhatsApp. Então seria aqui e-mail, SMS, push e WhatsApp. Então aqui a gente tem todos os possíveis valores aqui para nossa entidade channel. Para a gente poder deixar essa configuração mais redonda para o projeto como um todo, eu vou criar aqui dois atributos. Então vai ser um private long ID e um private string description. Esse cara aqui vai ter também um construtor, onde vai receber esses dois valores. E aqui em cima agora a gente vai precisar fazer essas configurações. Então, por exemplo, o valor ali de e-mail ele vai ter o ID como 1 e o seu valor vai ser e-mail. O SMS ele vai ter o ID de 2 e o seu valor vai ser SMS. O push notification aqui vai ter o ID de 3 e o seu valor vai ser push. E o WhatsApp vai ser o ID de 4 com o seu valor aqui, WhatsApp. Para poder fechar aqui, a gente cria mais um método aqui no final, que vai ser um public channel, para ele poder retornar o próprio channel. E ele vai ser um toChannel, onde a gente vai fazer uma conversão do enum para nossa entity. Então aqui dentro eu vou dar um return new channel, passando aqui o ID e também o description. Aqui ele vai estar reclamando um pouco de erro, porque a gente precisa criar esse construtor. Então a gente vem aqui no topo da classe e eu crio um construtor passando esses dois campos aqui, o channel ID e o description, e agora lá embaixo o erro já some, então a gente já está com tudo redondo. Então esse enum aqui como uma subclasse, né, dentro da nossa classe channel, indica que esses são os possíveis valores para nossa tabela de channel. Eu gosto de fazer assim, mas se você quiser pegar e jogar para uma outra classe, fica à vontade. Eu gosto que assim fica mais fácil da gente navegar. Vamos fazer agora a mesma lógica aqui na nossa classe de status. Eu vou lá no final, eu vou criar um public enum values, e aqui dentro a gente vai colocar os possíveis valores ali para o status. Então vai ser pendente, então eu vou deixar aqui como pending. O outro status aqui vai ser o sucesso, então success. O próximo que a gente vai ter aqui é erro, e o último aqui vai ser canceled, por exemplo. Então a gente vai ter esses 4 status aqui para as nossas notificações. Então eu vou criar o atributo, né, private long ID, e um private string description, e eu vou criar um construtor aqui, passando esses dois campos, e beleza. Aqui a gente dá uma inicializada, então o pending vai ser o 1, então pending. O 2 aqui vai ser sucesso, então success. O 3 aqui vai ser o erro, e o quarto vai ser o cancelado, então canceled, beleza. Agora no final a gente vai fazer a mesma lógica, vai ser um public status, onde ele vai receber aqui um toStatus, e a gente vai fazer aquela conversão passando ali via construtor. Então, return new status, passando aqui o ID e o description, e eu crio aqui o construtor aqui no topo. Então vai ser um construtor que vai receber esses dois campos aqui como parâmetro. Beleza. Então ali embaixo o nosso erro também já resolveu. Beleza, como agora a gente já mapeou os possíveis valores dessas duas tabelas, a gente precisa fazer a inserção desses valores ali dentro do banco de dados. Então eu vou criar mais um pacote aqui, chamado config. Opa, faltou o G ali, né? Então config. E aqui vai ser um data loader. Então vai ser minha classe aqui de configuração que vai inicializar o banco de dados. Para a gente poder inicializar o banco de dados ali, a gente vai precisar salvar esses registros na base. Então a gente precisa também do nosso repository. Então eu vou criar um outro pacote aqui chamado repository. E ali dentro do pacote repository a gente já vai inicializar o nosso status repository. Então vai ser uma interface que vai estender aqui de JPA repository. Então eu passo aqui a minha entity e por segundo aqui eu passo o meu ID. E a próxima classe que a gente vai criar vai ser o channel repository.
que também vai ser uma interface. Então, repository, extend JPA repository, passando ali o channel e também o nosso ID, que é do tipo long. Beleza, aproveitar que a gente já tá na mão na massa aqui, já vamos criar também da notification, então notification repository, onde a gente vai passar o JPA repository e a gente vai colocar aqui o notification e também o ID, que vai ser do tipo long. Beleza. Agora com o repository criado, a gente volta ali para nossa classe DataLoader. Eu vou configurar ela como um @configuration para o Spring poder conhecer, né, essa classe aqui. E essa classe aqui, ela vai implementar o command line runner. Então essa classe, ela vai ter um método aqui onde ele vai rodar assim que o nosso projeto inicializar. Então assim que o nosso projeto Spring Boot subir, ele vai chamar esse método aqui para poder ser executado. Então o que a gente quer que seja executado assim que o projeto sobe é a gente garantir que essas tabelas, né, elas já tenham todos os seus valores ali preenchidos. Então para a gente poder fazer isso, eu vou injetar aqui em cima os nossos repositories. Então private final channel repository e private final status repository. Esses caras aqui eu vou colocar como construtor, beleza? E agora aqui embaixo a gente vai precisar persistir aqueles valores. E como que a gente faz isso? A gente vai estar utilizando aqui a nossa entidade, então por exemplo, channel.values.values. Então ele vai me trazer aqui todos os valores, values, é esse método aqui que a gente vai querer, que é o método que retorna todos os valores ali do nosso enum. Então aqui ele vai retornar um array de valores que a gente vai precisar fazer uma conversão aqui para string. Então vai ser arrays.string. Então a gente vai estar utilizando isso aqui como string. E depois a gente vai estar fazendo aqui um for each, indicando aqui o channel repository, save. Só que antes da gente salvar, lembrando que a gente está como enum, a gente precisa converter de enum para int. Então eu vou fazer um .map e eu vou estar indicando aqui o nosso método values_to_channel. Então como que ficou essa lógica aqui? Eu estou acessando todos os valores do meu enum values, que já tem aqui toda a configuração da minha tabela. Eu estou fazendo aqui um mapeamento para a entidade através daquele nosso método toChannel. E mais abaixo, nesse for each, eu estou chamando aqui o método do repository save para ele poder persistir isso aqui na nossa base. Então eu pego todos os valores, converto ali para a entidade e por fim eu salvo através do repository. Vamos fazer a mesma lógica aqui para a nossa entidade de status. Então seria status.values.values. A gente faria aqui o nosso arrays.string para a gente poder interar, né, por cada item ali da nossa lista. A gente vai fazer aqui um map, indicando aqui aquele método values_to_status. Então aqui a gente está fazendo uma conversão do enum para a entidade. E por fim, a gente vai fazer um for each aqui, indicando o status repository com aquele método .save. Então aqui a gente está persistindo ali os valores dessas nossas duas tabelas. Então bora testar para saber se isso aqui está funcionando. Eu vou dar um run aqui no projeto e a gente já vai acompanhar lá na base de dados também. Então o projeto já começou aqui e pelo log a gente já consegue ver que ele fez a inserção ali de todos os valores da tabela channel e também todos os valores ali da tabela status. Então eu vou vir aqui no meu banco de dados, fazer uma consulta aqui na tabela channel e beleza, já tem lá o e-mail, SMS, push e WhatsApp. E na tabela de status eu já tenho ali o pending, success, erro e o cancelado. Então show de bola, vamos voltar para nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já concluiu a inicialização ali das tabelas. Então o próximo passo que a gente tem aqui é criar a API que vai fazer a solicitação do agendamento dessa notificação. Então vamos criar aqui dentro do nosso projeto. Deixa eu parar esse cara aqui e a gente vai vir aqui diretamente na nossa controller. Então eu vou criar aqui um novo pacote chamado controller e aqui dentro eu vou estar criando uma nova classe que eu vou chamar aqui de notification controller. Então a gente vai ter ali todos os dados ali da notificação. Vai ser uma REST controller e o nosso request mapping a gente pode mapear aqui como /notifications. Então a gente vai ter aqui dentro um endpoint, né, que a gente pode chamar de post mapping, onde a gente vai receber uma solicitação de agendamento ali da notificação. Então esse nosso endpoint post eu vou colocar aqui como public response entity, onde a gente já vai definir aqui qual vai ser o retorno, né? Eu posso deixar o nome desse método como schedule notification, né, por exemplo, que aqui a gente não vai estar fazendo envio, aqui a gente só vai mapear o agendamento da notificação. E aqui no request body a gente vai precisar receber um DTO com as informações necessárias ali para o agendamento. Então para isso, vamos criar mais um pacote aqui, que eu vou chamar de DTO, e aqui dentro a gente vai criar
mais um record, que eu vou chamar de schedule notification, DTO. Então, o que a gente precisa para poder fazer ali o agendamento dessa notificação? A gente precisa, primeiramente, da data e hora de envio, né, dessa notificação. A gente vai precisar ali do destination, que é para quem a gente vai enviar essa notificação. A gente precisa também da mensagem que vai ser enviada nessa notificação. E, por fim, a gente precisa ali do canal que vai ser enviada essa notificação. Então, eu vou colocar aqui channel.values e eu deixo aqui como channel. Então, aqui a gente está referenciando aquele nosso enum, que vai ser um desses possíveis valores aqui, para isso tudo estar bem validado redondinho. Então, vamos voltar ali para nossa controller, para a gente referenciar aqui o nosso Schedule Notification DTO. Eu vou deixar aqui como DTO. E beleza. Aqui dentro a gente vai precisar fazer toda a lógica de agendamento. Então, essa lógica ela vai precisar estar mapeada dentro de uma service. Então, vamos criar aqui já uma service para a gente. Eu vou criar um novo pacote chamado service. E eu vou chamar esse cara aqui de Notification Service. Notification Service. Esse cara aqui vai ser uma @service. E ele vai precisar ter acesso aqui ao nosso repository. Então, Notification Repository. Isso aqui porque a gente vai precisar interagir com o banco de dados. Então, a gente está fazendo a injeção de dependência aqui para poder utilizar esse repository dentro aqui dos nossos métodos. Então, o que a nossa controller vai precisar fazer é receber esse request aqui, esse nosso DTO, e persistir isso ali dentro do banco de dados. Então, eu vou criar um método aqui como public, vai ser um void, e eu vou deixar como schedule notification. E a gente vai receber o próprio schedule notification DTO aqui como parâmetro. Então, para a gente poder salvar isso aqui no banco de dados, a gente precisa utilizar o notification repository.save, porém a gente está recebendo aqui um DTO, e para salvar a gente precisa salvar a nossa entity. Então, a gente vai precisar fazer uma conversão aqui de DTO para entity. Para isso, eu vou estar fazendo essa conversão dentro aqui do nosso próprio record. Aqui dentro eu vou estar criando um método que eu vou chamar de public, retornando aqui uma própria notification, e eu boto aqui o nome do método toNotification. Então esse cara aqui vai ter a regra de converter esse próprio DTO para a nossa entity notificação. Então aqui eu vou dar um return new notification e aqui dentro eu vou mapear todos os atributos que eu preciso passar. Então, para eu poder mapear os atributos que eu vou passar dentro dessa nossa entidade notification, eu preciso primeiro criar um construtor que vai aceitar todos esses parâmetros. Então eu vou criar aqui um novo construtor, onde eu vou passar o datetime, destination, message, channel e o status. O ID eu não preciso passar porque esse ID ele vai ser gerado pela base de dados. Então eu vou dar um OK aqui e beleza, o nosso construtor ali está redondo. Eu vou voltar agora para o nosso DTO e agora a gente vai passando cada um desses parâmetros. Então seria ali o datetime, o destination, o message e também o nosso channel, só que convertendo ele para nossa entidade. Então a gente vai estar utilizando aqui o toChannel. Para fechar, a gente precisa passar aqui o nosso status, que é o nosso último parâmetro. Então eu vou fazer aqui um status.values.pending.toStatus. Então dessa forma aqui, a gente está mapeando, né, a nossa entidade ali status e já está com tudo certinho aqui redondo. Então esse nosso método aqui toNotification, ele cria uma entidade de notificação, já mapeando aqui tudo certinho, o datetime e tudo mais. O channel, ele converte do enum para a entidade e a gente já está escolhendo aqui o valor do status que vai ser pendente e a gente, por fim, converte ali para a entity também. Então, com isso aqui certinho, a gente volta ali para nossa service e a gente agora pode fazer um DTO.toNotification. Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer o save desse agendamento, tudo redondinho. Então, para poder fechar essa funcionalidade aqui, vamos voltar para nossa controller e agora fazer injeção de dependência dessa nossa service. Então, vai ser aqui um private notification service, notification service, e a gente vai receber isso aqui como construtor. Beleza. Então, assim que a gente receber esse cara aqui, a gente vai estar utilizando aqui notification service.schedule notification, passando aqui o nosso DTO. Assim que a gente passar o DTO, a gente dá um return aqui, response entity.accepted, por exemplo, que a gente aceitou a requisição do cliente, .build. Dessa forma aqui, a gente não vai estar retornando nada no body, então eu vou deixar aqui como void, e beleza. O nosso endpoint em tese aqui, ele está redondo. Então a gente está recebendo o request, passando lá para nossa service, ele converte de DTO para entity, salva no banco de dados, e quando volta aqui, a gente retorna um 202 ali para a API, indicando que a gente já aceitou, e essa notificação vai ser enviada em algum momento.
Então vamos voltar para a lista de tarefas para poder marcar aqui o que a gente já fez. Então basicamente a gente criou a API ali e também criamos ali o fluxo de persistência da solicitação. Agora a gente precisa testar para saber se isso tudo aqui está funcionando. Então vamos voltar lá para o projeto e a gente vai rodar aqui para saber se ele vai subir tudo certinho também. Então beleza, parece que o nosso projeto aqui subiu certinho. Vamos testar esse nosso endpoint para saber se ele está funcionando. Então eu vou estar utilizando aqui o Bruno para poder fazer chamada HTTP, mas se você quiser usar o Postman ou o Insomnia também vai funcionar numa boa. Então eu vou estar abrindo aqui o Bruno e eu vou criar um novo request. Então eu vou chamar isso aqui como Schedule Notification. Então isso aqui vai ser um post que a gente definiu e vai ser em HTTP localhost 8080/notifications. Então esse nosso endpoint aqui, no body, ele vai receber aqueles atributos, né, que a gente tinha definido. Então eu vou passar aqui o nosso date time. Então eu vou deixar aqui como valor que já a gente coloca. Vai ter o destination, que a gente também já vai colocar aqui. O próximo cara que a gente vai colocar aqui é o nosso message, né, que é a mensagem ali propriamente da notificação. E por fim aqui a gente vai colocar o channel, que é o canal que a gente vai fazer o envio dessa notificação. Então o datetime aqui, o formato que a gente costuma passar ali no Java para local datetime, é o ano. Então, por exemplo, 2024. A gente passa aqui o mês. Então, por exemplo, eu vou passar o mês de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo. Então, mês de junho. No dia de hoje também, que é o dia 29. E a hora, a gente precisa colocar esse T aqui. E a gente coloca aqui a nossa hora. Então, primeiramente aqui é a nossa hora. Eu vou colocar aqui 14 horas. Depois é os minutos, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 56. E os segundos, 00 aqui também. Mais abaixo aqui, na destination, a gente vai colocar, por exemplo, teste@buildrun.tech, como se fosse um e-mail, né? A mensagem é seja bem-vindo, por exemplo. E o channel aqui eu vou deixar como e-mail. Então, deixa eu só ver se meu projeto tá de pé. Beleza, tá de pé aqui redondo. Eu vou tentar fazer o envio desse request. Antes da gente enviar, vamos olhar aqui o banco de dados para a gente ver aqui a tabela de notificação. Então não tem nada na minha tabela de notificação. Eu vou fazer o request aqui agora. E vamos ver. Parece que ele deu um bad request aqui. Vamos dar uma olhada aqui no log para entender o que a gente passou errado aqui nesse request. Então eu vou abrir aqui o meu projeto e eu vou ver esse log aqui de erro. Então basicamente é um erro aqui de message not readable. Ele não conseguiu deserializar um valor e ele está falando que não conseguiu deserializar aqui o nosso channel. Então ele não está conseguindo converter e-mail para um dos valores ali do enum, que basicamente a gente enviou em minúsculo e o enum ali ele está aceitando somente em maiúsculo. Tem como a gente resolver isso via annotation, mas para facilitar aqui, eu vou só converter o meu valor aqui para maiúsculo. Então o channel aqui vai ser e-mail e agora eu vou enviar. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, parece que deu 202 aqui, parece que deu tudo certinho. Vamos agora consultar na base para saber se já cadastrou. Então antes não tinha nada na minha base aqui, eu vou fazer uma nova query e eu já consigo ver que a gente tem esse valor cadastrado agora dentro do banco de dados. Então a gente já tem aqui o nosso ID que ele acabou gerando. A gente tem o nosso datetime de envio, o destination, e aqui a gente também já tem o relacionamento com o channel ID, que o channel 1 é o e-mail, e o status ID 1 é o status aqui de pendente. Então beleza, parece que o nosso fluxo aqui, a nossa primeira funcionalidade, ela tá redonda. Vamos voltar lá para a lista de tarefas para a gente poder marcar como concluída, e já vamos aqui para a nossa próxima tarefa. Então vamos aqui para a nossa próxima tarefa, agora é referente ali à funcionalidade de consulta da situação do agendamento da notificação. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é criar a nossa API de consulta. Então a gente volta lá para o nosso projeto, eu vou dar uma estopada aqui, e a gente vai criar mais um endpoint para poder consultar esse cara. Então a gente vai criar aqui um getMapping, que a gente vai fazer uma consulta, e a gente vai receber como parâmetro o Notification ID. Então esse cara aqui a gente coloca aqui entre chaves, que ele vai ser um path parameter. Então a gente vai colocar aqui como public, response entity, e a gente já define aqui o nosso retorno. Então vai ser um getNotification, basicamente, o nome do método, e a gente vai receber aqui um path variable, indicando o nome ali que a gente passou, que seria propriamente o Notification ID. Então eu coloco aqui como long Notification ID, e beleza. Então bora implementar essa consulta. Eu vou abrir aqui a nossa classe Notification Service. Antes eu só vou colocar um final aqui, que é o que faz mais sentido, e a gente entra lá dentro dela. Aqui dentro dela eu vou criar um novo método que a gente vai retornar o notification, que eu vou colocar aqui, por exemplo, como um optional. Então ele vai retornar um optional de notification. Aí eu vou fazer um import aqui do Java útil e eu vou colocar um find by ID. Então esse cara aqui a gente vai receber um long notification ID
E esse cara aqui basicamente vai ser um notification repository.findById e a gente passa ali o notification ID. Esse cara aqui, a gente vai dar um return e basicamente esse nosso método ele está implementado. Lá agora na controller, a gente chama o notification service.findById, passando ali o nosso notification ID, e a gente vai receber aqui como resultado o nosso notification. Então antes da gente já retornar, esse cara ele pode não existir. Então a gente vai fazer uma pequena tratativa aqui para retornar o not found, né, 404 se não existir, ou 200 ali com o valor, caso ele exista. Então aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer um if notification is present, ou melhor, is empty, e eu vou dar um retorno aqui, return response entity.notfound.build, e esse aqui é o nosso retorno. Então, se ele não existir, a gente já retorna o 404 not found ali. Caso ele exista, a gente vai retornar um response entity.ok, passando ali o nosso notification.get, indicando aqui que esse cara existe. Então, antes da gente fechar isso aqui, só vou tirar essa interrogação aqui para poder indicar qual é o nosso retorno. Eu vou colocar aqui notification, que é a classe que a gente vai estar retornando ali de fato. Então, para a gente testar isso aqui, vamos rodar o projeto e a gente já vai criar lá uma chamada no nosso HTTP client. Então, eu vou clonar isso aqui, eu vou deixar como get notification, e esse cara aqui ele vai ser um get, ele não vai ter body, então eu vou deixar aqui no body, e aqui a gente vai colocar o path, que é o ID da notificação. Então, vamos ver aqui no banco de dados qual era o identificador daquela notificação. Então, era o ID, deixa eu ver aqui na tabela de notification, deixa eu limpar tudo, né? Notification. O ID era o ID 1. Então eu vou passar esse ID 1 aqui, vou fazer um get e beleza. Ele já me retornou aqui a nossa entidade com o identificador, o canal, né, de envio dessa notificação e também ali o status que ela está pendente. Então aqui a nossa funcionalidade ali de consulta, ela já está praticamente concluída. Então vamos voltar para a lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já criou a API, criamos serviço de consulta e a gente também já acabou testando aqui. Então a gente fez as 3 tarefas aqui tudo de uma vez. A próxima tarefa que a gente tem aqui é a próxima funcionalidade, que é referente ali ao cancelamento do agendamento da notificação. Então a gente vai precisar criar uma API, o serviço, e depois a gente testa também. Então para essa API de cancelamento, eu vou criar mais uma rota lá dentro da nossa controller. Então eu vou parar aqui o projeto, eu vou vir aqui na nossa controller e eu vou criar um novo endpoint, que eu vou chamar de delete mapping. E esse delete mapping, ele também vai receber aqui o ID como parâmetro. Então eu vou copiar esse cara aqui e beleza. Então vai ser um public response entity. Eu não vou retornar nada, então já vou colocar aqui um void. Eu vou deixar como cancel notification. O path variable a gente pode copiar desse nosso endpoint aqui de cima, que vai ser a mesma estratégia. E beleza. Para a gente poder implementar a lógica desse endpoint aqui de cancelamento, a gente vai precisar ir lá dentro da nossa service e criar um novo método, né? Que eu vou chamar aqui de public. Eu vou deixar ele como void e eu vou chamar aqui de cancel notification. Esse cara aqui vai receber um long notification ID, então é o ID da notificação ali que a gente quer cancelar. Então o fluxo aqui de cancelar uma notificação é primeiramente a gente buscar ela no banco de dados e se ela existir na base, a gente altera o status dela para cancelado. Então a gente vai fazer essa lógica aqui. Eu vou utilizar o findById que a gente implementou ali em cima, então ele já vai me retornar aqui a notification, né, que é o que a gente precisa retornar. Então, se ela existir, notification is present, a gente vai implementar aqui a lógica de desativação, né, de cancelamento da notificação. Então, basicamente aqui vai ser notification, get, a gente vai fazer um set status, para a gente poder alterar o status dela, né, e vai ser status.values. Deixa eu fazer um import aqui, então ponto canceled. Então, nesse caso aqui, a gente está mudando ela para cancelado. E, por fim, a gente usa aqui o nosso repository.save, passando o notification.get, para ele poder fazer a atualização desse registro lá dentro do banco de dados. Então, esse aqui é o fluxo da nossa service, né, para poder cancelar a notificação. Eu volto ali agora na controller para a gente poder fazer essa amarração. Então, é notification service.cancel notification e eu passo aqui o notification ID. Por fim, eu vou retornar um response entity no content.build e beleza. Então aqui é a nossa rota de cancelamento de notificação, em tese ela já está redonda. Eu vou começar a rodar aqui o projeto e a gente já vai lá no nosso HTTP client para poder testar se ele está realmente cancelando ali a notificação. Então eu vou chamar aqui de cancel notification e esse cara aqui vai ser um delete
e vamos ver aqui se a gente vai conseguir fazer rodar. Então o projeto aqui ele já começou. Vamos fazer aqui primeiramente um get. Então eu vou fazer um get aqui, beleza, ainda está como pendente. E agora eu vou fazer um cancel passando o mesmo request, só que com o método ali de delete. Então quando eu fizer esse request, ele já me deu 204 no content. E quando eu fizer um get aqui de novo, ele agora está retornando como canceled. Então de fato aqui a gente conseguiu cancelar essa notificação. Então beleza, parece que essa funcionalidade aqui ela também já foi concluída. Então vamos voltar lá para nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente criou a API, a gente criou o serviço e a gente também já acabou de testar aqui o cancelamento ali da notificação. Por fim, a gente chega aqui na parte mais diferente do vídeo, né? Onde a gente vai implementar ali a rotina de checagem e de fato ali do envio da notificação. Então, fazendo um pequeno recap aqui do começo do vídeo, qual vai ser a estrutura que a gente vai precisar fazer aqui para poder enviar a notificação. Então, nas tarefas que a gente já fez, a gente implementou essas APIs aqui de cadastro, consulta e cancelamento. Então, isso tudo é o nosso microserviço aqui Magalu MS interagindo com o banco de dados. Porém, vamos supor, eu agendei uma notificação para daqui a 10 minutos. Então, como que o meu microserviço vai saber que daqui a 10 minutos eu preciso fazer o envio ali dessa notificação? É aí que entra em cena aqui o Spring Scheduler para a gente poder implementar essa rotina, para ela poder ficar rodando ali de tempos em tempos e checar a nossa base de dados se tem alguma notificação pendente para ser enviada. Então, por exemplo, a cada minuto, o Spring Scheduler aqui vai chamar a nossa aplicação e essa nossa aplicação vai precisar consumir na base quais são as notificações que estão pendentes para enviar. Depois que a gente tem essa lista em mente, a gente chama ali o envio da notificação. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Spring Scheduler, se você quiser, pesquisa aí no Google sobre o Spring Scheduler e a gente entra aqui nesse primeiro link, onde ele vai dar todo o detalhamento, né, de como que funciona e tudo mais, mas eu vou tentar ser um pouco mais direto ao ponto aqui no vídeo. Então, para a gente poder estar utilizando aqui o Spring Scheduler, a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar o scheduling ali dentro da nossa aplicação. Então a gente vai lá dentro do nosso microserviço, eu vou parar aqui o projeto, e a gente vai vir aqui na nossa classe principal, que é o Magalu MS Application. Então assim que a gente entrar nela, eu coloco aqui um Enable Scheduling. Dessa forma aqui a gente está habilitando o nosso microserviço para ele poder ter essa capacidade de agendamento ali de tasks. Depois que a gente fizer essa configuração aqui de habilitar, agora a gente vai criar de fato ali o nosso Scheduler. Então eu vou criar um novo pacote aqui na raiz do nosso projeto, que eu vou chamar de Scheduler. E aqui dentro eu vou criar uma nova classe, que eu vou chamar de Magalu Task Scheduler. Esse cara aqui ele vai ser um component aqui dentro da nossa aplicação, e eu vou criar um novo método que ele vai ser um public void, e vai ser, por exemplo, run tasks, onde ele vai receber nada como parâmetro, e basicamente ele vai ser chamado esse método aqui. Para a gente poder configurar que esse nosso método aqui, esse public void run tasks rode em 5 em 5 minutos, de minuto em minuto, ou o tempo que você quiser, a gente utiliza aqui a notation @scheduled. Essa notation ela aceita vários parâmetros aqui, expressão cron, se você já conhece, dá para utilizar também, mas o que a gente vai estar utilizando é algo mais intuitivo. A gente vai estar utilizando aqui esse fixed delay, então eu vou colocar aqui 1, e depois a gente coloca o time unit aqui, que vai ser time unit.minutes. Então a gente importa, né? Deixa eu só colocar aqui time unit, aí ele tem ali, ó, minutes. Beleza. Então aqui a gente está indicando que esse nosso método ele vai rodar de minuto em minuto. Então a cada minuto esse nosso método aqui ele vai ser chamado. Então para a gente ter a certeza que essa configuração aqui está funcionando, o que a gente vai fazer? Eu aqui em cima vou criar um logger, então vai ser um logger aqui do slf4j, vai ser logger, e eu vou utilizar aqui o logger factory.getLogger, e eu vou passar o nome aqui da nossa classe .class. Então esse cara aqui, ele vai ser um private static final, que vai ser o nosso logger, e eu vou colocar aqui um logger.info, e aqui eu vou colocar como mensagem, né, running at, e aqui eu vou passar a nossa data e hora local aqui. Então eu vou colocar aqui datetime, e eu vou gerar esse datetime aqui em cima. Então vai ser local datetime.now, e beleza. Então a gente está gerando a hora, e a gente vai estar logando ali. Então eu vou colocar aqui o meu projeto para rodar, e eu vou deixar aqui por alguns minutos, e eu vou mostrar para vocês aqui no log como que isso aqui aparece. Então assim que o projeto começa, a gente vê que o nosso schedule ali, ele já loga. Então ele está indicando aqui, ó, running at, e a hora aqui que eu tô agora, que é 15h15, então daqui a alguns minutos, ele vai gerar mais alguns logs aqui embaixo no nosso terminal. Então eu vou dar só uma guardada aqui, e quando tiver mais alguns aqui, aí eu mostro para vocês. Então olha só, aqui a gente já consegue acompanhar que a gente já tem os logs ali, que ele rodou
15:15, aí depois 15:16, 15:17, 15:18 e sempre ali no mesmo segundo. Então ele vai rodar realmente nesse intervalo fixo aqui de 1 em 1 minuto, mas você poderia mudar para rodar de uma vez por dia, quantas vezes você quiser. Então esse scheduler aqui ele é bem poderoso, a gente consegue fazer algumas coisas bem legais ali com ele. Então vamos voltar lá para nossa lista de tarefas para a gente poder marcar aqui que a gente já criou essa rotina de checagem ali via Spring Scheduler e a gente já testou ali que essa rotina está funcionando. Então o que a gente vai ter que fazer? Quando essa rotina rodar, a gente vai precisar consultar na base quais são as notificações pendentes, né, para aquele horário, e assim que a gente tiver essa lista de notificações, a gente vai enviar para o método para poder fazer o envio. Mas lembrando, o escopo do desafio aqui, a gente não vai implementar de fato o envio, mas a gente vai deixar tudo preparado ali, para caso a gente queira implementar, a gente já consiga. Então a próxima tarefa que a gente tem aqui é criar o serviço de consulta e envio ali de notificações. Então vamos voltar lá para o código e eu vou dar uma parada aqui no projeto para a gente poder dar uma implementada. Então eu vou mudar o nome desse aqui para check tasks, que é o que ele vai estar fazendo, né? De 1 em 1 minuto ele vai estar verificando. E no nosso serviço ali, o Notification Service, eu vou criar mais um método lá dentro, que eu vou chamar de public void, vai ser check and send. Então ele vai verificar e vai enviar ali caso faça sentido. E ele vai receber como parâmetro um local date time, que é a hora que está rodando ali essa nossa task. Então a gente vai receber esse cara aqui e esse método vai precisar fazer toda essa lógica. Então aqui a gente vai precisar ir no banco de dados, consultar todas as notificações disponíveis. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando aqui o Notification Repository e eu vou implementar um método aqui diferente, onde o JPA ele vai entender como que esse método está escrito e ele vai gerar a query SQL automaticamente. Então o que eu quero consultar aqui no banco de dados são todas as notificações que estão com status pendente ou erro e todas as notificações que têm a data hora envio anterior à data de agora. E para eu dizer isso ali para o JPA, a gente vai fazer um find by status in. Então eu vou estar fazendo uma busca ali com vários valores, né, a partir desse campo status, e também vou fazer uma outra busca que é a partir ali do campo datetime, que tem que ser anterior à data de agora. Então end date time before. Dessa forma aqui a gente pode passar aqui uma lista de status, né? Então eu vou fazer aqui um list of. E eu vou estar passando aqui um status.values.pending.toStatus. E eu também vou estar passando aqui o outro valor, que é o erro. Então se tiver as notificações ali com pendente ou erro, ele vai estar buscando. E o próximo item que a gente vai estar passando aqui é o nosso datetime. Então a indentação aqui está meio cagada, já a gente ajusta. Mas basicamente a gente está passando dois parâmetros, que é a lista ali de pendente e erro, e também a data e hora que a gente vai fazer a busca. Então esse método aqui ele tá vermelho, a gente vai apertar aqui o Alt Enter, e a gente vai criar esse método lá dentro do nosso repository. Então esse cara aqui, ele vai retornar pra gente uma lista de notification. Então esse cara aqui, ele vai fazer toda a lógica de buscar no banco. Então só relembrando, esse nome aqui, status, ele é o mesmo do atributo aqui que a gente precisa estar setando. Então esse nome status aqui, ele precisa ser o mesmo que a gente colocou aqui. E o datetime também funciona na mesma ideia. A gente precisa colocar o mesmo nome que a nossa entity aqui, que é o datetime. Então vamos voltar lá para a nossa notification service. Aqui a gente vai receber uma lista de notifications. Então notifications. Esse cara aqui só tá com uma indentação meio ruim, né? Deixa eu tentar dar uma ajustada, mas acaba que o parâmetro ele tá muito grande. Eu acho que assim pode ter ficado um pouco melhor, mas aí você ajusta conforme você achar que faça mais sentido. Mas beleza, isso aqui a gente vai estar consultando ali no banco e com a lista de notificação. Depois que a gente tem a lista de notificações na nossa mão, a gente precisa fazer o envio dessas notificações. Então seria notifications.forEach, e para cada notificação a gente precisaria implementar aqui o envio, então to-do, realizar o envio, e depois que a gente faz ali o envio da notificação, a gente precisa mudar o status dela para sucesso. Então aqui a gente poderia fazer uma atualização de status, né, para mudar ali para sucesso. Então para a gente implementar isso aqui, eu vou selecionar esses dois métodos aqui e eu vou apertar esse extract aqui e eu vou deixar esse método aqui selecionado. Então eu vou mudar esse nome aqui para send notification. Então a gente criou um método aqui dentro, onde ele vai ter toda essa lógica ali já encapsulada. Eu vou tirar esse static daqui. E aqui dentro a gente pode deixar aquele to-do, né, que a gente não vai implementar, que é o envio da notificação. Então realizar o envio
da notificação, e aqui embaixo a gente já pode implementar a mudança de status. Então seria aqui notification repository.save, passando aqui o nosso N, só que antes de a gente passar ali para o repository, a gente muda o seu status. Então n.setStatus, eu vou colocar aqui status.values.success to status. Então a gente faria o envio da notificação e depois a gente salvaria ali no banco, indicando que a notificação foi enviada com sucesso. Então bora testar esse projeto aqui. Antes só vamos ali dentro da nossa Magalu Task Scheduler e aqui dentro agora a gente precisa passar o nosso Notification Service. Então Notification Service, eu vou fazer uma injeção aqui via construtor e aqui embaixo a gente vai chamar ele Notification Service Check and Send, passando ali o nosso Datetime. Então aqui a gente já fez toda a amarração para o nosso scheduler chamar a nossa service consultar no banco, e se tiver a notificação disponível, ele finge que envia, né, mas já deixa tudo preparado, e por fim ali ele atualiza no banco de dados para sucesso. Então bora testar isso aqui, eu vou rodar esse projeto, e a gente já faz o cadastro aqui de algumas notificações, e a gente já vai acompanhando. Então vamos ver aqui, o projeto ele já subiu, beleza, tá tudo certinho. Vamos agora criar aqui mais algumas notificações. Então eu vou fazer um post aqui, então na minha hora aqui é 15h27, né, eu vou colocar aqui uma para 15h28, por exemplo. Eu vou fazer um save desse cara aqui, e assim que a gente fizer um save, eu consultar aqui na base, ele já tá ali com o status 2, o ID 2, né, melhor dizendo, e eu vou fazer um get aqui rapidinho, e beleza, ele ainda tá ali com o status pendente. Então eu vou esperar essa hora aqui virar, e a gente vai acompanhar se o status de pendente vai sair, e vai ficar ali sucesso, por exemplo. Então eu só vou esperar essa hora virar aqui, e assim que for e atualizar tudo certinho, aí eu volto aqui. Beleza, parece que a minha hora aqui já virou, deixa eu acompanhar agora para saber se esse status realmente mudou. Então eu vou fazer um outro get aqui, e realmente ele mudou ali para Success, e eu vou agora acompanhar os logs ali do nosso projeto. Então aqui no nosso projeto, a gente já consegue ver que o nosso job, né, ele rodou aqui 15h28, e assim que ele rodou, ele fez algumas queries aqui para o banco de dados. Então ele fez o select para saber se tinha alguma notificação ali disponível, e ele fez ali um update, mudando ali o status ali da nossa notificação para sucesso. Então o nosso job aqui, o nosso desafio, ele tá bem completo, ele já tá fazendo todo o fluxo end-to-end. Um ponto interessante que a gente consegue perceber aqui é que a gente escreveu essa query aqui toda na mão, e o JPA ele consegue fazer essa conversão para uma query mais complexa, que é essa nossa query aqui de baixo, né? Então ele faz aqui um select, por exemplo, escolhendo todos os campos, e ali no nosso where, ele já está fazendo a condição de in para o status, né, que a gente passou ali uma lista, e também já faz a lógica ali do datetime ser menor do parâmetro ali que a gente passou. Então esse projeto aqui, ele ficou realmente bem legal. Vamos voltar lá para nossa lista de tarefas, para a gente poder marcar aqui que a gente finalizou o serviço de consulta, a gente meio que mocou, né, ali o envio da notificação, a gente fez o serviço que atualiza o status, e a gente já acabou de testar ali o fluxo de criar uma nova notificação, deixá-la agendada, dar o horário ali específico da notificação, a gente simula que fez o envio e a gente atualiza ali a nossa base com o status dela para sucesso. Então realmente aqui, o desafio de hoje ele foi bem completo, a gente conseguiu ver bastante coisa diferente, que fugia ali um pouco do trivial que a gente costuma ver aqui dentro do canal. Se você fez o desafio aqui completo, do início até o fim, cria um post lá dentro do LinkedIn e me marca, que eu adoro acompanhar realmente a postagem de vocês e o código de vocês, que eu também dou uma olhadinha. E isso também vai te ajudar a conquistar talvez mais atenção ali dos recrutadores. E aqui eu queria deixar um desafio para você. Se você fez esse desafio completo, tenta pegar ali a parte do envio da notificação e realmente descobre como que você implementa ali o envio dessa notificação. Se você vai fazer um envio de e-mail, se você vai comunicar com o WhatsApp, escolhe um daqueles canais ali e tenta de fato implementar esse envio, porque você vai ter aí na sua mão uma aplicação totalmente funcional e totalmente completa. Então pro vídeo de hoje era isso. Antes de você sair, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, acompanha a gente pelas redes sociais. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!